Quinta-feira é dia de cultura aqui no Manhã da Piedade. Hoje o nosso tour é pelo Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte. Com mais de 90 mil peças, o acervo guarda a memória e conta a história do audiovisual mineiro. Vamos conferir. Hoje nós viemos conhecer o Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, este espaço aqui no centro da cidade que abriga a memória e a nossa história do audiovisual e traz muita coisa interessante sobre as rádios e TVs mineiras. E quem vai fazer esse tour com a gente hoje é a Janaína Mello, que é diretora de museus aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Janaína, bom dia. Explica pra gente o que a gente vai conhecer aqui hoje. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte. Esse museu guarda, como você bem falou, a história e a memória do audiovisual da nossa cidade. Desde o início do século, da criação da cidade, dos momentos marcantes ali da primeira década e segunda década do século XX, passando por toda a produção audiovisual dos cineastas, cinegrafistas, produtores de imagens da cidade, além dos acervos das TVs, né? Quem não se lembra da TV Itacolomi, parte desse acervo está aqui e é muito consultado por pesquisadores, pela própria TV quando vai fazer, né, suas matérias sobre as histórias, contando imagens antigas de Belo Horizonte. Esse acervo está todo guardado neste museu. E hoje a gente vai conhecer parte desse acervo, um acervo bem importante, que é dos cinejornais. E eu vou te contar um pouco mais do nosso percurso. Vamos lá? Janaína, aqui a gente já começa então o nosso tour pelo museu. Aqui é um espaço dedicado a mostrar os cinejornais. Explica pra gente. Exatamente, Thiago. Hoje o museu tem uma exposição que foi organizada a partir desse acervo que eu estava te contando ali agora, né? E parte do acervo do MIS é desse tipo de registro de imagem chamado cinejornais. O que eram os cinejornais? Eram produções de jornalismo que aconteciam e eram exibidas antes das sessões de cinema no museu, dos cinemas, né? Antes de existir a TV, que a notícia só chegava pelo rádio. E a primeira notícia com imagem em movimento, ela chega pelos cinejornais, que eram muito comuns a partir da década de 40, trazendo notícias sobre a guerra, né, sobre esse período histórico, e que vai perdurar como noticiário em imagem em movimento entre a década de 40 e a década de 60. E aqui tem muitas imagens importantes, como por exemplo, um bondinho no viaduto de Santa Teresa, né? Isso. Aqui então conta bastante a história da construção da capital mineira. O que nós fizemos aqui, a nossa equipe aqui do museu fez, foi pesquisar esse acervo de cinejornais que está aqui no museu e tirar esses frames de imagens icônicas da cidade. O Parque Municipal, a Escola de Belas Artes, o Carnaval na cidade, a Igreja São José, cenas históricas importantes e icônicas da nossa cidade que estão presentes nesses fragmentos dos cinejornais. Além disso, tem um pequeno amostra do cinejornal aqui e um depoimento desses pesquisadores que trabalham com essa linguagem. Então, o momento de chegada no museu é conhecer e acessar os cinejornais por esses frames, com esses registros históricos da cidade. Vamos para a próxima sala? Continua. Já essa parte aqui, que é meio que um caminho, né? É uma relação do passado com o presente? O que a gente encontra aqui? Exatamente, Thiago. Nesse momento aqui, o que os pesquisadores e a equipe do museu fez? Claro que nessas imagens dos cinejornais conta um pouco da história da cidade, do carnaval, dos desafios como as enchentes, as tragédias, das ausências de imagens e de representatividade que existem nesse conjunto de acervo dos cinejornais. E eles fizeram uma comparação, uma relação entre o ontem e o hoje. O que estava registrado historicamente nesses cinejornais e como que essas ações hoje se dão, como que elas ocupam a cidade, como essas temáticas aparecem e como o carnaval ressurgiu, né? Então, modificou, né, o cenário. É muito interessante, que é um resgate histórico muito interessante para quem não conheceu, né, a história do passado, ter a oportunidade de vir aqui, tanto conhecer os importantes, né, a importância do audiovisual, também como a
movimentação e a transformação da cidade, né, Janaína? Exatamente, e ao mesmo tempo, assim, a atentar para essas questões urgentes do tempo presente, né? A visibilidade indígena, por exemplo, é uma pauta importante que a exposição comenta, né? E dizer que esse passado está diretamente relacionado com o nosso presente e prospectando as ações para o futuro, né? Ô, Janaína, isso que o museu faz. E aqui do ladinho a gente já começa a conferir algumas peças que fizeram parte da construção do audiovisual. Aqui a gente tem, por exemplo, um microfone, enrolador de película, então que o visitante também encontra objetos que contam a história do audiovisual. Que contam a história do audiovisual e que foram usados também nessa produção dos cinejornais. E eu te convido, Thiago, a sentar numa cadeira da época dos cinemas de rua da cidade. Essa cadeira aqui, então, ela fez parte do cinema de rua? Cinemas de rua de Belo Horizonte. E aqui nós estamos diante de uma sequência de um cinejornal inteira, frame a frame, os principais destaques do momento da posse do governador Carone. O que acontecia? Os cinejornais, eles, claro, comentavam a cidade, as notícias, mas tinham também um apelo político, né, de registro dessa cena política daquele momento. E aqui é muito interessante porque nós estamos vendo todos os momentos da posse do governador, desde o almoço, passando pela missa, depois da cerimônia de posse e terminando com a festa. E podemos ver frame a frame com essa notícia. Bem diferente do que é produzido hoje, né? Não é? Hoje a tecnologia avançou bastante, né? Mas foi graças a esse trabalho pioneiro que a gente chega no resultado de hoje. Interessante, você falou também que a gente sentou aqui, ó, né? Nessas cadeiras tão bonitas que foi parte do cinema de rua. E hoje Belo Horizonte conta com um único, né, assim, cinema de rua, que é o Belas Artes, que é aberto ao público. Tem também o Cine Teatro Brasil, mas ainda guarda então a memória de Belo Horizonte, né? Porque tinha muitos aqui em Belo Horizonte, né? Tem o Cine Santa Teresa. Que fica na Praça Santa Teresa, que tem uma programação vasta também, né? É, uma programação ótima e articulada, inclusive, com o Museu da Imagem e do Som, né? Tem mais lá pra dentro? Tem mais uma sala, vamos lá? Vamos lá. E essa aqui é uma sala que vai trazer os bastidores dessa produção audiovisual e também a nossa última sala aqui do museu, né, Janaína? Nessa sala é uma oportunidade de contar para os visitantes um pouco do trabalho que é feito por trás da exposição, né? Que é feito pela equipe de restauro e conservação do museu, que é feito pela equipe de pesquisa do museu, que é o processo de trabalho de conservação e salvaguarda dessas películas, porque hoje todas as imagens estão no celular, mas antes elas eram produzidas com esses filmes, esses rolos de filme, e aqui nós temos uma parede que conta o que é esse processo de conservação, de guarda do acervo. O MIS conta com mais de 90 mil itens cinematográficos sobre a história da cidade. E para cuidar disso, guardar isso e preservar, tem todo um trabalho feito pela nossa equipe. Janaína, qual que é a importância do MIS aqui para a cidade de Belo Horizonte? Eu diria que o MIS é fundamental para conhecer a nossa história, a nossa identidade, a memória da nossa cidade, e não só de Belo Horizonte, porque cenas icônicas registradas no acervo do MIS são pesquisadas por pesquisadores do Brasil inteiro. Então quem quiser vir pesquisar, o estudante, né, tanto de museologia, história, jornalismo, comunicação, pode vir até aqui, consultar o acervo? Como é que funciona essa parte de pesquisa? Pode vir até aqui, agendar a sua visita, agendar a sua pesquisa. Nós temos uma equipe de pesquisa aqui que atende o pesquisador, que ele pode ver e consultar o acervo a partir do que tem aqui. Pode também acessar o canal do MIS. O MIS tem um canal no YouTube com mais de 300 mil inscritos, e nesse canal todo o processo do trabalho da equipe, com as pesquisas do acervo, com os destaques do acervo, nós subimos e colocamos lá. Então, um jeito de começar a chegar no museu também pode ser pelo canal do MIS. E o MIS também está com uma exposição itinerante rodando os centros culturais, que é sobre a TV Itacolomi. Isso mesmo. Esse é um museu que reverbera na cidade. Nós fizemos recentemente aqui, né, Thiago, uma exposição sobre o acervo da TV Itacolomi. E quem é de Belo Horizonte tem a TV Itacolomi no seu coração, no seu imaginário, lembra dos jingles, né? Depois que nós desmontamos a exposição,
ela começou a circular nos 17 centros culturais de Belo Horizonte. Então, dá uma olhadinha no Centro Cultural perto da sua casa, quem sabe tem um pedacinho do MIS aí pertinho. E quem quiser conferir o museu, como é que faz? É só chegar, tem que agendar, qual que é o funcionamento? O museu é aberto gratuitamente, funciona das 10 às 17h30. Nós estamos aqui na Avenida Álvares Cabral, pertinho ali do Conexão Aeroporto. É uma casa deliciosa, uma casa histórica também. Convido vocês a estarem aqui, a visitarem o museu. Convido a acessar o canal do museu no YouTube. Convido a pesquisar as nossas exposições online no portal Belo Horizonte. Então é um museu, convido a visitar a exposição da TV Itacolomi nos Centros Culturais. É um museu que está aberto em diálogo com a cidade. Sejam todos muito bem-vindos. Janaína, muito obrigado, viu, por esse passeio tão histórico e importante aqui para nossa cidade. Agradeço a vocês. Um grande beijo para todos os que estão nos vendo. Fica o convite para você ir de casa, então, para vir conhecer esse espaço tão importante na nossa memória. É um espaço onde você vai poder também conferir os bastidores. Você está aí atrás da telinha, né? Não sabe como é que funciona bem a televisão? Vem cá que você vai descobrir e se surpreender. Fica aí então o convite para você de casa.